E se a gente fosse assim olhar de forma generalizada, o que é fé? Antes de a gente ir para a Bíblia, no conceito Bom, popular. num conceito popular, fé, as pessoas até falam, você não bota muita fé nisso? É Ou verdade, é seja, verdade, fé, na verdade. Pô, vamos fazer verdade, uma fé ali. Vamos fazer uma fezinha, já é um jogo, né? ou seja, no conceito popular, fé significa confiar também, uma esperança, uma Em algo, convicção né? em algo, é. E aí não foge muito do que está na Bíblia também, quando entramos na Bíblia, né? Já pode entrar na Bíblia? Pode, claro. Bom, em Hebreus, capítulo 11, o verso 1 ali em diante diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então vamos traduzir essas frases numa linguagem mais moderna. Então, fé é confiança e esperança. Porque se ela é certeza de coisa que você espera, você tem uma certeza, uma esperança em algo. O que é esperança? Esperança é quando você confia de verdade que algo vai acontecer. Então você tem esperança. Então você exerce uma confiança em algo futuro. É uma confiança em algo futuro. Então fé é esperança. Então ela é na verdade, a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Ou seja, você não pode ver, mas é convicto daquilo, da existência de Deus, né? Então você é convicto convicto que ele existe. Então é uma certeza, na verdade, daquilo que você espera e convicção desse fato, que é a existência de Deus que você não pode ver. Viu, pastor? Tem o Salmo, pode citar o Pode, verso aqui? claro, O à Salmo vontade. 34, versículo 7, bastante conhecido, você falou. É a convicção daquilo que você não está vendo. Mas o Salmo diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aí eu tenho fé que agora tem anjos aqui. Isso, você confia Eu estou nisso confiando aí. nisso. Aí vem a pergunta: como confiar? Vou falar agora direto, porque nós sabemos que o público também que possa estar assistindo é alguém que talvez não teve contato com a Bíblia, ou basicamente sempre aprendeu a questão da evolução e tal, né, do evolucionismo, né? E aí vem uma questão importante, e não contrapondo quem acredita no evolucionismo, mas por outro lado também mostrando que o criacionismo é a maneira de crer que existe um Deus por trás de todas as coisas, que uma explosão não pode construir coisas, né? Eu sei disso porque desde criança, quando eu era menino, eu era muito arteiro, então lidava com explosivos. Você gostava de explodir as Na coisas? verdade, eu fabriquei pólvora. Quando eu era moleque, eu fabriquei pólvora, né? Eu tinha 12 anos. Você já fabricava pólvora? Eu descobri os 3 ingredientes da pólvora e naquela época vendia, né? Um deles, hoje é proibido pelo exército. E aí eu peguei, formulei as 3 junto com um amigo e fizemos bastante pólvora pra gente fazer umas E dinâmicas. conseguiu fazer mesmo? Fizemos, de verdade, fizemos sim. E aí o que acontece? Então, a explosão não constrói coisas. A explosão, na verdade, destrói. Mas, por outro lado, nós sabemos que existe uma maneira de você, quando você usa o fogo, ele ajuda a purificar as coisas, né? Ele ajuda a fazer a purificação, até mesmo um diamante lá embaixo na terra. De manhã, o ouro, né? O ouro e É assim por purificado diante, com fogo. com Né? fogo. Então, o que acontece? O Hebreus capítulo 11, verso 3, ele é muito interessante. Aliás, as pessoas deveriam até grifar na sua Bíblia o verso 3 agora, na perspectiva que eu quero falar para você. O verso 3, ele diz assim, que pela fé, que é a confiança, entendemos que Deus fez o universo pelo poder da sua palavra, que as coisas visíveis que vocês podem ver vieram das invisíveis. Aí vem uma pergunta: como que as coisas visíveis surgiram das invisíveis? Então, vem uma pergunta. Então, o que é invisível? Quando você sai perguntando por aí para as pessoas o que é invisível, elas vão falar para você que invisível é aquilo que é fantasmagórico, etérico, místico. Por quê? Porque existe uma filosofia platonista por trás. Porque Platão tinha aquela ideia do mundo das ideias. Então tinha o mundo das ideias e tal. Então ficaram com aquela ideia platônica da existência do céu, da existência de Deus, da existência fantasmagórica. Mas na verdade Deus é real e o universo é físico. E Deus é o Pai, o autor e o Pai da ciência. Para você ter uma ideia, quando você estuda, por exemplo, o átomo, é bem interessante isso. O átomo ele é composto de um núcleo com o seu próton, o seu nêutron e os elétrons em volta. Mas se você pegar e quebrar, vamos dizer, os elétrons que compõem o átomo,
nós temos neutrinos, que é as partículas formadoras do átomo. Mas existem duas partículas que eu queria citar para vocês aqui, que é importante sobre ciência e religião, duas partículas menor que o átomo, é a luz e o som. A luz, ela atravessa o átomo e o som também. Eu fui pastor ali no Presidente Dutra, onde o pastor é agora, Manuel, ali na igreja do Presidente Dutra, e às vezes eu ia visitar as pessoas e o avião passava, porque o avião ou ele vai pousar ou decolar no aeroporto de Guarulhos, e aí os aviões passam suas turbinas dando seu rasante, e aí treme as paredes, e o som das turbinas é tão forte que treme tudo, e você tem que parar de conversar na hora que você está fazendo Porque visita. penetra lá e sai balançando Porque tudo. balança tudo, exatamente. Então o som, ele tem um poder de mover a matéria. Se você, por exemplo, der um Google aí, colocar assim, ó, projeto HARP. O que é o projeto HARP? O projeto HARP com a letra H, é um projeto de guerra ecológica, onde você pode, por exemplo, através de torres que existem no Canadá, você consegue ionizar a atmosfera através do som. Você escreve HARP com H, projeto HARP, no YouTube, no Google, e você vai ver que já existe, por exemplo, esse tipo de guerra ecológica. Você anda... Isso não é de hoje, você está falando da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, já desenvolveram a Rússia e os Estados Unidos. Eles desenvolveram, desde o período da Guerra Fria, desenvolveram, na verdade, essas torres que tem no Canadá, tem nas Guianas aqui também, tem vários lugares do mundo, são torres enormes que ionizam a atmosfera ou mandam ondas de rádio. Nós temos várias frequências de som. Quer um Sim. exemplo? Você pega o seu celular agora, põe no Viva Voz e conversa com alguém lá na China. Como que você consegue mandar rapidamente, em quase assim, Milésimo, instantaneamente, instantâneo, é. e falar com alguém na velocidade do som e conversar com alguém lá na China? Por ondas de rádio. Sim. Então o som, ele tem o poder de mover a matéria. Perfeito. E os átomos, eles estão em toda parte. Aqui onde eu estou tem átomos. Aqui também. Certo. Nós temos aqui o oxigênio, nós temos o nitrogênio no ar também, nós temos hidrogênio, temos gases aqui. E temos também os átomos que compõem a matéria do meu corpo, os átomos que compõem essa caneca aqui e tudo mais. São ligações atômicas. E é por isso que eu estou dizendo que o universo não foi feito de corpo etéreo, de fantasma, nada disso aí. Deus, ele é físico e real. E ele está no centro do universo e todas as galáxias giram em torno do trono de Deus. E Deus controla o universo pelo poder da palavra, porque a Bíblia está dizendo também, em Hebreus capítulo 11, verso 3, que as coisas que existem, que os seus olhos podem ver, vieram das coisas que seus olhos não podem ver. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Por quê? Porque Deus tem um poder, que é o poder do som da palavra dele. É tão harmonioso o som da palavra de Deus, que ela entra no átomo, vibra o átomo, os elementos que compõem os elétrons, e faz com que o poder da voz dele mova o átomo. Por que isso? Deus não precisa de braço e de mãos e pés para mover os elementos e a matéria. Pelo poder da voz dele, ele vibra os elementos e conduz para onde ele quiser. E se você fizer um estudo mais profundo sobre química, vocês vão descobrir o seguinte, que nós temos um número atômico de cada elemento, não é isso? Temos um número atômico. Sim. E como nós temos o número atômico do ferro, o número atômico do ouro, o número atômico do diamante, por que o número atômico? Nós temos a composição de elétrons. Cada elemento tem sua composição de elétron. Quando ele perde os seus elétrons, aquela matéria pode se transformar em outra matéria. Tem de mover o elemento pelo poder da sua voz. Então aqui nós temos uma molécula de hidrogênio e oxigênio, H2O, formando a água. Então o hidrogênio e o oxigênio. E o hidrogênio e o oxigênio, obviamente, tem os átomos que compõem o hidrogênio e os átomos que compõem o oxigênio. Deus tem o poder de falar, fazer com que os elementos que estão em volta, que são invisíveis, que vocês não podem ver, fazer com que esses elétrons percam elétrons. Quando há mudança de perda de elétrons, você há uma mudança no número atômico daquela matéria. E aí aquela matéria se transforma em outra matéria, como a composição do suco. A quantidade de fusão de energia que precisa para acontecer de a água virar... Eu ia entrar nisso aí, é outro detalhe Cara, que eu vou isso entrar é já. fantástico, mas
assim, Mas agora eu fora da mas eu realidade. vou entrar num outro assunto. Duas coisas que os cientistas descobriram menor que o átomo. É o bóson de som e o de luz. Grave bem, som e luz. Muito bem. Nós descobrimos que o universo ele é matéria. Tudo é matéria no universo, até o microelemento, o átomo. Inclusive a escritora cristã Ellen White, no livro O Grande Conflito, bem no finalzinho, quando ela fala sobre o novo céu e a nova terra, tem um trecho muito interessante. Ela diz: pecado e pecadores não existem. Desde o menor átomo até o maior, todos manifestam que Deus é amor. Nós somos muito pequeninos no nosso pensamento de tentar imaginar que as coisas pequenas não são importantes, só as maiores, do nosso tamanho para cima. Mas pegue o corpo de uma formiga que tem bilhões de células. O seu também tem, mas olha a formiguinha com bilhões de células no seu corpo. Pegue o nosso Sol e põe ele perto do nosso planeta. Nosso planeta é uma bolinha pequena perto do nosso Sol. Agora pega o maior Sol, que pelo menos o Hubble já visto, né? Chamado Vicanis Majoris, que é um dos maiores, e põe o nosso Sol perto dele. É um grão de mostarda perto do Vicanis Majoris. Ou seja, e essas coisas não tem como existir por uma explosão, porque existe matemática no universo. É matemática, chama astrofísica, matemática no universo. Ou seja, tudo é somado, tudo é proporcional. Existe uma fórmula, por exemplo, que Leonardo da Vinci, eu, por exemplo, gosto de desenhar e pintar. E Leonardo da Vinci ele usou uma fórmula que eles chamam-se a fórmula de Deus, né? Porque é a proporção. Então, se você vai desenhar, por exemplo, você tem essa proporção aqui, olha, é o mesmo tanto dessa proporção. Eu vi isso aí. É tudo proporcional. Na natureza, nos animais, nas folhas das árvores, tudo existe uma proporção. Então existe uma matemática, chama o gen de Deus, uma matemática no universo. Então Deus ele tem a perfeição. Agora vamos no átomo. Igual você comentou, que o pastor Dalton comentou, a energia liberada para poder o átomo fazer isso. Agora eu vou falar da energia, chama radiação. Nós temos a luz do Sol, que ela tem a sua radiação. Mas o brilho de Deus é 10 mil vezes mais forte que a luz do Sol do meio-dia, porque ele tem uma radiação. E sabe como nós podemos chamar isso? Na Bíblia, nós chamamos a glória de Deus, né? Que a glória de Deus na mente das pessoas, glória de Deus é a graça de Deus, não. A glória de Deus a luz, né? É a luz, a irradiação que ele emana de dentro para fora para o universo. Que é um fato bíblico. Vou dar um fato bíblico. O próprio Lúcifer vem disso, né? Moisés falou assim, verdade, deixa eu ver a sua face. Ele falou, se você for ver a minha face, você vai morrer. Já era. Porque você não vai resistir. Não é que a glória dele é matar Moisés, é que a luz dele é tão poderosa e que nós vivemos no reino das trevas e não no reino da glória, por causa da entrada do pecado. Então, nossas células deterioram e morrem, porque nós somos sem a glória de Deus. Ela teve que sair da terra. Quando Deus fez a terra, ela era perfeita, a glória do Senhor estava sobre a terra. Mas quando o homem pecou, Deus tirou porque a natureza não ia existir. Porque a glória de Deus, a luz que manifesta de Deus é tão poderosa e ao mesmo tempo ela é tão pura que o impuro, ela vai purificar o impuro. Então não dava para Deus deixar sua glória sobre a terra. E é por isso que nós morremos. Ó, sem mentir. Toda vez que eu lembro dessa fala dela,